Abre lá em Miqueias. Depois de Daniel. Depois vem Daniel, vem Oséias, Amós, Obadias, Jonas. Vem exatamente depois de Jonas. Jonas do grande peixe. Livro de Miqueias, capítulo 7, versículo 19. Diz assim. Está falando sobre Deus. Deus tornará a ter compaixão de nós. Pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Quando Jesus derramou o sangue dele na cruz, ele estava expressando a compaixão de um Deus misericordioso. E pelo sangue de Jesus ele pisa as nossas iniquidades. E quando nós nos arrependemos, ele lança todos os nossos pecados nas profundezas do mar. E não se lembra mais. Olha o que diz em Apocalipse, o último livro da Bíblia. Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Diz assim: Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Quando você entrega a sua vida a Jesus Cristo, e Jesus Cristo então é o seu Salvador e o seu Senhor, você não tem mais que andar debaixo das acusações e das mentiras de Satanás. Ele é o acusador que quer nos acusar de dia e de noite, mas aqui diz que veio a salvação. Quem é a salvação? Jesus Cristo. Ele já veio e ele expulsou das nossas vidas, nós que entregamos nossas vidas a ele, ele expulsou o acusador que nos acusa de dia e de noite. Amado, o teu coração é lavado pelo sangue e a tua mente precisa estar sendo renovada pela leitura e pela prática da palavra de Deus. Porque quando a sua mente está sendo renovada pela leitura e pela prática da palavra de Deus, você passa então a ter a mente de Cristo e a sua mente então fica protegida contra os dardos mentirosos e acusatórios de Satanás. Olha o que diz, volta lá para Evangelho de João, no Novo Testamento. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Diz assim: o ladrão, quem é ladrão? Satanás. Vem somente para roubar, matar e destruir. Eu, Jesus, vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu, Jesus, sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Há pastores humanos que são verdadeiros mercenários. Nenhum pastor tem direito sobre ovelha nenhuma, porque só Jesus Cristo foi aquele que morreu na cruz, derramou o seu sangue e nos comprou com preço de sangue. Nenhum pastor ou pastora tem direito de posse sobre vida nenhuma. Mas os mercenários, pastores mercenários que fazem do evangelho um comércio, acham que tem posse.
Mas na hora que vem um ataque sobre as ovelhas, ele é o primeiro a fugir e a abandonar as ovelhas. Mas Jesus não. A palavra diz que ele nunca nos deixará, jamais nos abandonará. Ele está conosco no mais alto da montanha ou no mais profundo vale. Ele enxuga as nossas lágrimas. Ele intercede por nós de dia e de noite diante de Deus. Enquanto o diabo quer nos acusar de dia e de noite, Jesus, o sumo sacerdote, que está sentado à direita de Deus Pai, está diante de Deus intercedendo por nós de dia e de noite. Essa é a pérola, sermos resgatados da vergonha do pecado para voltar a viver os sonhos de Deus. Quando você não fica mais debaixo de acusação e cobrança por causa do pecado, então você é livre para viver não os seus sonhos, mas os sonhos de Deus. Deus tem sonhos para cada um de nós, e os sonhos de Deus, os pensamentos de Deus e a vontade de Deus não se podem comparar aos nossos sonhos medíocres muitas vezes, a nossa vontade limitada. Nós somos humanos e falhos. Quando somos resgatados da vergonha do pecado, nós então somos livres para viver a vontade de Deus. Diz a palavra que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas só quando você renova a sua mente com a leitura e a prática da palavra de Deus diariamente, então você começa a ter a mente de Cristo. Então a vontade de Deus realmente passa a ser de forma real na sua vida, boa, perfeita e agradável. Só quando somos resgatados da vergonha do pecado é que nós ficamos livres das mãos dos adversários, opressores e acusadores. Livres dos escárnios das trevas. Diz a palavra de Deus que quando Jesus Cristo estava lá pregado naquela cruz, ele não só sofreu escárnio e deboche dos homens que estavam ao seu redor, mas ele sofreu escárnio e deboche dos touros de Bazã. Touros de Bazã fala de espíritos malignos que debochavam dele. Mas ele aguentou isso tudo porque ele sabia que ao sair da cruz e ao ressuscitar ao terceiro dia, a vitória era certa e ele ia pisar na cabeça do diabo. Quando nós somos resgatados da vergonha do pecado pelo sangue de Jesus, nós somos livres para vestir novamente as vestes de santidade. Ora, vestes de santidade não é andar de branco, porque qualquer sabão em pó, que eu não vou dar a marca, mas nem vou fazer marketing, qualquer sabão em pó de boa qualidade pode deixar a tua veste branquinha. Mas vestes santas fala de um coração santo, fala de um coração reto, de um coração separado para Deus, um coração que quer viver a vontade de Deus, que ama a Deus acima de tudo e de todos. Abre lá em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, versículo 17 a 18. Aqui foi uma carta escrita à igreja em Laodiceia. Laodiceia era uma cidade naquela época. Em Apocalipse foram escritas 7 cartas a 7 igrejas. E isso fala de 7, fala da igreja como um todo. Então cada carta tem a sua particularidade. Eu não vou entrar em pormenores agora em Apocalipse, mas cada carta tem uma particularidade e toca uma área da igreja. E aqui eu vou ler desde o início, desde o versículo 14, Apocalipse 3, desde o versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, Amém com A maiúsculo, está falando que diz o Senhor, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem és quente. Quem dera fosses frio ou quente, mas porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. O Senhor já não suporta cristãos mornos.
Já não suporto uma igreja morna, que só frequenta culto, mas não tem um coração separado para Deus, que vive cantando louvores, mas não é um adorador, que carrega a Bíblia debaixo do braço, mas não mergulha na palavra de Deus. Isso é ser morno. E o Senhor está a ponto de vomitar. Ele não quer filhos e filhas mornos. Ele quer filhos e filhos com o coração palpitando, com o sangue dele correndo nas veias, com o coração voltado para ele. E diz no versículo 17: pois dizes, essa igreja de Laodiceia está dizendo, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes, ó igreja, que tu és infeliz. Está falando para a igreja. Tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Infeliz porque não reconhece precisar do Senhor. Miserável porque não reconhece os seus pecados e não busca a riqueza da presença de Deus. Pobre, porque acha que a riqueza material basta. Cego, porque não consegue enxergar a vontade de Deus e a palavra dele. E nu, porque está sem as vestes santas no coração. Diz no 18: aconselho-te que de mim Deus, compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Esse ouro fala da glória de Deus. Não é o ouro natural, é a glória de Deus, refinado pelo fogo. Fogo fala das provações, fala das lutas. Aconselho-te que compres de mim vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Eu, Deus, repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, igreja, pois, zelosa e arrepende-te. Eis que estou à porta da igreja e bato. À porta da igreja e bato. Se alguém da igreja ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com a igreja e a igreja comigo. Meu Deus, ele está falando isso para a igreja. Vocês leram? É para a igreja, não é para ímpio. Eu estou na porta batendo. Vocês estão aí cantando música gospel, estão pulando, fazendo suas festinhas, seus shows, e eu estou na porta batendo. Deixa eu entrar. Para cear fala de intimidade. Vocês estão nus, não sabem o que é vestes santas sobre o coração. Vocês estão cegos, comprem colírio de mim para voltar a enxergar com os meus olhos, diz o Senhor. O Senhor está levantando uma igreja que não vai ser morna. O Senhor está levantando em toda a terra uma igreja que vai aprender a enxergar com os olhos do Senhor, que vai vestir vestiduras de santidade nas suas escolhas, na sua atitude, no seu viver, que vai desejar a glória de Deus mais do que qualquer riqueza que este mundo possa oferecer, e que vai escancarar a porta do coração para ter intimidade com Deus. Essa é a igreja que o Senhor está levantando nesses dias. Uma igreja que vai voltar a viver a santidade. E uma igreja que vai voltar a ter esperança na eternidade. Porque diz lá em Lamentações, eu não vou abrir de novo, em Lamentações 1:7, fala que eles não tinham quem os consolasse. Sabe por quê? Porque o verdadeiro consolo está nas promessas de eternidade que Deus nos dá. Neste mundo Ele nunca prometeu que nós não teríamos aflições. A palavra de Deus, vós terão muitas aflições. Ele nunca prometeu que nós passaríamos aqui como num mar de rosas, isentos de problemas. Nunca. Tanto que Ele fala que Ele enxuga lágrimas. Se há lágrima é porque há dor.
Fala que Ele cura a alma. Se Ele cura a alma é porque a alma é ferida. Fala que Ele fortalece por quê? Porque há momentos de fraqueza. Ele nunca nos iludiu, mas há uma promessa para a eternidade. Abre lá em Apocalipse 1:3. Apocalipse, volta um pouquinho, Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurados, isto é, extremamente felizes, aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia. Aonde? Na Bíblia. E guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Amados, Jesus está voltando, viu? Está muito próxima a vinda dele. É tempo de você voltar a ler e a guardar a palavra de Deus. A palavra de Deus diz, se você deve guardar alguma coisa, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Por quê? Porque é no teu coração que você armazena o que verdadeiramente nos dá vida, a palavra de Deus.